Olá, povo de Deus, povo querido, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez estou de volta, eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço, aquele esboço que você conhece, com 4 tópicos, tema e conclusão, completinho. É simples, mas com certeza. Se você entrou nesse vídeo, eu sei que você está procurando preparar um esboço sobre Paulo e a víbora, ou Paulo e a serpente lá na ilha de Malta. Então, se esse tipo de vídeo vai te edificar, verifique se você ainda não se inscreveu, se inscreva em fazer parte dessa família, deixe aquela curtida para ajudar o nosso canal, compartilhe se for possível e não deixe de deixar nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo para nós vermos onde está alcançando o nosso trabalho, tá bom? Vamos então para a tela do nosso computador, segue aí, vamos lá. Tema da mensagem: imunes pela fé. Quando a promessa, olha só, é maior do que o veneno. Vou repetir isso aqui que é muito interessante. Imunes pela fé. Quando a promessa é maior que o veneno. Qual é o texto base? Atos, capítulo 28, versículo do 1 ao 3. Não coloquei aqui para não ficar muito longo o vídeo. Leia aí na sua casa, tá bom? Pode deixar tudo mastigado também, né? Senão você vai ficar acomodado aí. Então isso aqui é uma forma de você te motivar a você começar a fazer os seus próprios esboços. Uma pequena introdução, coloquei. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão cercadas de víboras. Olha só. Simbolicamente, através do quê? Que seriam essas víboras? Críticas, calúnias, enfermidades, decepções e ataques espirituais. Aqui eu coloquei como simbolicamente, seria representando aqui a víbora. Muitos se perguntam como continuar firme em meio a tantas adversidades. A história de Paulo em Atos 28 nos mostra que aquele que vive pela promessa de Deus, olha só, não será destruído pelo veneno do inimigo. Eu sei que você já achou interessante. Nossa, que tópico interessante. O canal é para isso mesmo, para te ajudar. Vamos lá então. Um pequeno contexto dessa história. Após sofrer um naufrágio a caminho de Roma, Paulo e seus companheiros de viagem chegam à ilha de Malta. Mesmo sendo prisioneiro, Paulo assume uma posição de liderança, servindo e ajudando. É nesse cenário que ocorre o milagre. Ele é picado por uma víbora e não sofre dano algum. Isso causa espanto nos habitantes da ilha, que o consideram um deus. Então você vai lá ler todo o capítulo 28, tem todo esse contexto histórico de Paulo. É importante você passar isso para o seu ouvinte. Vamos partir então para o primeiro ponto? Vamos lá, sem mais delonga aqui. Aqui é sem enrolação, vamos lá. Ponto 1. A promessa sustenta em meio à tempestade. Lá em Atos capítulo 27, um capítulo anterior, versículo 23 a 25, depois você lê com calma aí, Paulo já havia recebido uma promessa de Deus de que chegaria a Roma. A confiança na promessa o sustentou no naufrágio e agora em Malta. Olha o que eu aprendo com isso. Quando Deus promete, nem tempestade, nem serpente pode impedir o cumprimento. Descansa em Deus, pois Ele é fiel para sustentar a promessa que te prometeu. Voltando aqui para mim, a promessa sustenta em meio à tempestade. Deus prometeu, lá no capítulo 27, a promessa para Paulo, e veja que ele chegaria em Roma, veja que ele sofreu naufrágio, ele vai parar na ilha de Malta, a serpente venenosa dá-se a entender que ele foi picado, e mesmo assim nada aconteceu com Paulo. Qual é a aprendizagem disso? Olha só, a promessa sustenta em meio à tempestade. Ou seja, fala das dificuldades que Paulo teve, não só essa como muitas, aqui é apenas um contexto do capítulo 27 e 28. Então, ou seja, se Deus fez uma promessa, se o propósito de Deus na sua vida está na direção de Deus, está dentro da promessa de Deus, fica tranquilo. Não é veneno e serpente que vai te parar, não é seu inimigo que vai te parar. Não são as lutas, nada, não são as tempestades da vida que vai te parar. Muito pelo contrário, eu creio que elas vão te forjar e te aproximar mais perto da promessa, como aconteceu com José lá no Egito. Vamos lá então, partindo para o segundo tópico, lembrando que você pode ampliar cada tópico aqui, tá bom? Tenho certeza que você está vendo várias ideias aí através desse primeiro ponto. Vamos partir para o segundo? Ponto 2. O servo de Deus não para de servir. Lá no versículo 3 do capítulo 28 você vai entender isso. Olha só, mesmo após o naufrágio, Paulo recolhia gravetos para ajudar. Com isso, aprendo que, em tempos difíceis, o servo de Deus não deixa de servir. O serviço revela a fé em ação. Não pare de servir a Deus, independente das tempestades da vida que se levantam contra nós. Deus está no controle da situação.
Voltando aqui para mim, observem bem que o servo de Deus, ele não para de servir. Mesmo Paulo ter passado todo aquele naufrágio, Paulo agora serve lá na ilha de Malta, pegando gravetos para sustentar o fogo, porque havia estava ali num tempo de frio, né? Semelhante como está hoje aqui. Apesar que não está tão frio, nem se compara com certeza com o grau de frio que estava nesse contexto de Paulo aqui. Mas enfim, resumindo esse ponto 2, Paulo continuou servindo mesmo em meio a situações difíceis. Então, qual é o aprendizado disso? Que possamos continuar servindo, independente da luta que você está enfrentando, independente da situação que você está vivendo, não importa. Continue servindo a Deus, continue pegando gravetos, continue sustentando esse fogo. Com certeza você vai ver o resultado e vai dizer por si mesmo, valeu a pena eu continuar fazendo aquilo que Deus colocou na minha responsabilidade. Bom, queridos, vamos então para o terceiro e penúltimo ponto desse esboço. Ponto de número 3. As picadas da vida não são o fim. Do 3 ao 5 você vai ver toda essa história. A víbora simboliza os ataques inesperados da vida. O que Paulo fez quando a serpente picou? Paulo sacudiu a serpente no fogo e seguiu ileso. Olha o que eu coloquei aqui, olha o aprendizado. O que vem para nos destruir pode ser sacudido pela fé. Ou seja, assim como Paulo sacudiu a serpente, a víbora, lançando no fogo, nós devemos também sacudir pela fé toda a oposição contra nós. O veneno não define o fim de quem está debaixo da promessa. Pega aí para você. Erga a cabeça e siga em frente, pois a nossa fé em Deus é maior que o veneno do inimigo. Você pode colocar um glória aí, se você recebeu essa mensagem? Põe um glória aí nos comentários. Vamos lá. Então, voltando aqui para mim, as picadas da vida não são o fim. Tem gente que, às vezes, uma picada que ela recebe, seja uma crítica. Lembra lá dos primeiros tópicos que a víbora representa aí, coloquei como simbolicamente as críticas, as perseguições. Tem pessoas que elas não sabem receberem críticas. É verdade, não é? A gente vê nas redes sociais pessoas sendo criticadas de uma forma perseguida tão terrível. Se ela não tem uma estrutura, ela já tinha abandonado a sua fé. Então, o que nós aprendemos com essa história que eu estou contando para vocês de Paulo? Que a picada da vida não pode ser o fim. Eu acho que é muito pelo contrário. Acho que ela tem que nos motivar, incentivar a gente a crescer mais. Não tem aquele ditado, quando mais você apanha, mais você cresce? É isso que nós temos que pegar esse conceito aí. Tá bom, amados? Mais uma vez, você pode ampliar aí. Tenho certeza que está vindo novas ideias aí nesse tópico 3. Vamos partir para o quarto e último tópico desse esboço. Ponto número 4, olha só. O milagre gera testemunho. Lá no verso 6, você lê depois, no mesmo capítulo 28 de Atos. A multidão esperava ver Paulo morrer, mas o milagre os levou a glorificar. Com isso, aprendo que, quando Deus nos livra, Ele transforma nosso sofrimento em testemunho. Então glorifique a Deus na provação, porque após esse duro processo, estou profetizando, nascerá um grande milagre e Deus será glorificado. Nem todo ataque é sinal de abandono, às vezes é caminho para o testemunho. Deus permite certas picadas para que outros vejam seu poder através de nós. Olha só, o fogo que nos aquece, que fala de comunhão, fé, presença de Deus, também queima as serpentes. Nossa resposta ao ataque determina se seremos vítima ou testemunhas. Assim como o fogo destruiu aquela serpente, o fogo da nossa fé, que nos aquece através da comunhão e a presença de Deus, a fé, e assim também tem esse poder de queimar a serpente. Ou seja, voltando para nós terminarmos agora. Paulo foi picado, pegou aquela víbora, sacudiu, lançando-a no fogo. Ou seja, olha o milagre que gerou esse testemunho. Assim como às vezes talvez você está cercado por víboras, tentando te envenenar, te picar de todas as formas. Sabe o que a gente faz? Sacode ela, lança no fogo da fé. Através do fogo de Deus que é em ti, através da comunhão, através da sua santidade diante de Deus, da sua fé, a gente consegue também lançar essa víbora no fogo. O veneno dela não terá poder sobre nós e vamos continuar servindo ao nosso Deus. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém? Vamos fazer uma conclusão, vamos terminar? Conclusão, você pode ter enfrentado tempestades, naufrágios e até o veneno das serpentes da vida. Mas como Paulo, se você estiver firme na promessa de Deus, nada disso poderá te parar. Sacuda o que tentou te paralisar e siga em frente. O mesmo Deus que livrou Paulo é o que te sustenta hoje. O que era para te matar
Olha que interessante. Será testemunho para glorificar a Deus. Até na conclusão já estou profetizando para quem está assistindo. Amém, queridos? Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.